Pessoal, eu já dei start no início da gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou incluir aqui o vídeo sobre, né, as diretrizes aqui do Senai Unidigital, né, do EAD nosso, tá? Aí depois das informações, nós vamos voltar à nossa aula normal e eu vou falar da novidade que é o workshop que vai acontecer, tá? Daqui a pouquinho. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, eu aproveitei aqui que tinha dado essa falha aqui, e eu já mandei a mensagem ali. A Letícia, ela atualizou. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ela já colocou na sala de vocês, porque eu vi que vocês vão terminar antes do. Deixa eu compartilhar aqui. Agora foi. Eu vi que essa UC aqui, ela vai terminar dia 21, tá? Então a gente vai terminar dia 21, ou seja, uma semana antes do workshop, tá? Daí eu já estou aproveitando, né? Como a sala ainda não está criada da próxima OC, que vai ser instalações do sistema elétrico potência, eu aproveitei que já pedi para a Letícia colocar aqui, ó, para vocês já começar a se inscrever. Se vocês, ela acabou de colocar aqui, tá? Aí você vem aqui, ó, dá uma atualizada na sua página, que aí vai aparecer, ó. Aí abaixo aqui do link da aula tem o convite para o sexto workshop de energia e automação, tá? Aí ele vai acontecer dos dias. Mas não se preocupe que essa mesma página de inscrição, ela vai estar na próxima UC, que na verdade ela vai acontecer na vigência, né? O sexto workshop na vigência da próxima UC. Mas já estou adiantando para dar tempo de todos vocês se inscreverem, tá? Então, ó, dos dias 27 ao dia 31, nós vamos ter o sexto workshop de energia. Então, nessa semana, aí no caso de vocês, vocês vão ter aula de instalação do CEP comigo, no segundo dia do workshop, que é dia 28. Então, em especial, nessa semana, todos os dias aqui eu ministro aula, né, para alguns alunos, para algumas turmas, né? Todas as turmas vão estar dispensadas para participar do sexto workshop. Eu recomendo, pessoal, que vocês participem. Por quê? Porque é uma oportunidade, né, de vocês terem contato com profissionais da área, né? Alguns são profissionais renomados, inclusive um deles aí é engenheiro de segurança da Heinz, tá? E ele vai mostrar as novidades sobre treinamento de segurança do trabalho,
realidade aumentada, com aqueles óculos de que a gente fica jogando aquele jogo de laser lá do PlayStation, né? Então, o pessoal tá aplicando, inclusive na época ainda era a Enel, não era nem Equatorial Distribuição. Ela estava utilizando esse mesmo sistema para o treinamento de eletricista de distribuição, tá? Então, esse é um dos assuntos. Vão ter 5 assuntos nos 5 dias, né? Vai ser dia 27/10, dia 28, 29, dia 30 e 31, ou seja, de segunda a sexta. Então, caso vocês possam aparecer em todos os dias, né? Vai estar o link aqui para vocês. Eu acho que o link ainda não está aqui, mas tem essa página aqui, ó. Na hora que você entra na sala, vai aparecer aqui do convite, ó. E aí tem, se você for, tá vendo que ela tem uma abinha aqui, ó. Se você vier aqui, ó, você já consegue fazer sua inscrição. Você clica aqui, ó, até eu já fiz minha inscrição, ó. Iniciar agora, né? E aí vai aparecer esse script aqui, ó. Você põe seu nome completo, o e-mail aí de aluno, né? Ou o e-mail que você recebe as suas notificações, tá? Provavelmente, eu acho que no e-mail vai aparecer o link, mas eu acho que o link vai estar aqui. Aqui aí você põe seu nome completo, e-mail, né, CPF. O CPF é para aparecer no seu certificado, tá? E aí você vai responder sim, quero participar do workshop e enviar. Que esse daqui é um formulário, tá? Porque aí a gente já vai ter uma métrica de quantos alunos vão participar, né, dos certificados que o pessoal vai emitir, beleza? É uma oportunidade para vocês conhecerem mais do mundo do trabalho aí, né? Vai vir muita coisa boa, tá bom? Então no dia 28, né? Nós não, a aula já vai estar gravada, inclusive. Não vai ter aula de instalação do CEP, que aí seria o primeiro dia, né? Que a gente tem hoje, né? E tem a terceira aula, né? No dia 21. Então, a primeira aula, em vez de vocês entrarem, aí é lógico, esse link aqui, ele também vai estar lá, instalação do CEP, tá? E aí, para quem ainda não fez a inscrição. Então, é só você vir aqui, né? E clica em enviar, que aí vai falar que você fez sua inscrição. Pronto, você já vai estar inscrito no sexto workshop de energia e automação, beleza? Como eu já estou inscrito, então não vou. Coloquei o script para rodar novamente aqui, beleza? Então vamos voltar à nossa aula aqui. Última aula, a gente fez a análise do fórum de discussão. Até a Letícia já colocou até o selo da aula de hoje, tá? Pedi para ela antecipar, para, né, para não demorar demais essa aula de hoje, né? E vocês poderem assistir né, quem está na aula não, né? Mas quem não pôde comparecer, assistir o mais rápido possível. Então vamos lá para a aba de situação de aprendizagem. Deixa eu criar a pasta de atividades nossa. Só um minutinho, galera. Pessoal, acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu agora há pouco aqui. Rapidão aqui. Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui rapidão. E senão, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ah, entendi. Tá falando que foi erro fatal.
Então eu voltei, vocês vão esperar só um pouquinho aí, que já que eu volto aqui com a exibição de tela. Hum, infelizmente eu vou ter que tirar tudo aqui, conectar novamente aqui. Deu um probleminha aqui no Drive, mas agora vai dar certo. É porque quando dá erro no hardware, aí não tem crise, você não consegue gravar, você não consegue fazer nada. Deixa eu ver se agora tem que acessar a pasta de vocês novamente aqui, rapidão. Aparentemente voltou a funcionar ok aqui. Fernando Bezerra. Ah, não, Fernando Bezerra é o que eu estava ministrando agora há pouco. É catalão. Gestão da manutenção. Ó, espero que não tenha atrapalhado a gravação aqui. Achei que tinha solucionado o problema. Vou voltar aqui de novo na pasta aqui das. Eu acho que agora. Gestão. Deixa eu voltar aqui para a pasta da gestão. Acho que agora vai dar certo. Deixa eu tentar criar. Ah, agora deixou eu criar a pasta de atividades. Felizmente é SSD, pessoal, mas às vezes o SSD também dá uma falhada. Quando ele não está direto na placa, tá com cabo, né? Às vezes dá um probleminha. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Agora vai, né? Não é possível. Então eu criei a pasta que é atividades. É drive de SSD externo, né? Ele tem a facilidade dele, mas tem umas complicações aqui. Então vamos lá. Eu vou baixar a SAP 1, né? Que é basicamente a descrição, tá? Vou baixar o anexo, que é o escopo do contrato. Escopo do contrato é basicamente as regras, tá? E o anexo, a lista de funcionários. Essa tarefa aqui, não é que eu considero ela mais difícil, mas ela é a mais complexa que a gente tem aqui do curso, são as atividades de gestão da manutenção, tá? Porque ela envolve gestão. Lembra lá em segurança e eletricidade, que aí eu falei de prontuário das instalações elétricas, tudo relacionado à gestão, pessoal. Igual às vezes a gente fica falando, o gestor da minha empresa, ele não faz nada, ele fica só dando ordens para gente. Inclusive, as ordens que o gestor, né, dá para a gente, se as ordens não forem corretas, o que que vai acontecer? Quem vai tomar, como se diz, o ferro, o chumbo grosso é ele, não é você. Você está fazendo o que o gestor falou para você fazer, né? Dar uma manutenção, fazer uma instalação qualquer, né? Então ele tem que ficar de olho, ele não pode colocar uma pessoa que não tem um pré-requisito. Lembra na aula passada que foi sobre o fórum, né?
como que a gente tem, se eu não me engano, acho que até eu já coloquei lá no fórum, deixa eu ver se eu já pus. Não, não pus. Geralmente eu coloco um resumo aqui, tá? Para ajudar vocês. Não esqueçam de responder o fórum, tá, pessoal? Geralmente eu coloco aqui, é porque já era para eu ter colocado. Eu coloco aqui uma opinião que é complementando a aula que a gente teve, né, na terça-feira passada aí, né, sobre o fórum de discussão, tá? Então, o gestor, ele tem que observar um monte de documentação relacionada a muitos funcionários. Deixa eu ver se eu peguei tudo. Peguei a descrição, peguei o contrato, né, o escopo do contrato, ou seja, os quesitos, os pré-requisitos. Eu peguei a lista de funcionário que tem as informações que o gestor precisa e a atividade aqui em si, tá? Então, essa tarefa é basicamente simulando você que pode desempenhar esse papel daqui, né, um tempo aí, principalmente quando você já estiver trabalhando há muito tempo na eletrotécnica, né? Ou dependendo, vai que você finaliza a eletrotécnica que pessoa, eu estou achando que eu vou para engenharia elétrica, eu achei interessante, eu quero, né, voar mais. Ah, não, eu acho que automação, eu vou para engenharia da automação, ou seja, né? Sempre a gente tem que estar pensando em como que no grau, no patamar que a gente está já pensando no que a gente pode fazer hoje para amanhã a gente alcançar nossos objetivos. Que objetivo, professor? O objetivo de crescer, por exemplo, na carreira, né? A gente quer sempre ganhar mais, né? Ter mais qualidade de vida, né? Então, como se diz, a gente quer crescer, quer evoluir, né? E para você crescer, evoluir, você adquirindo a sua experiência, que é trabalhando, né? Você, né, pode estudar mais, fazer novos cursos, né? Então, assim, a certeza que você tem é que você sempre vai ser um aluno. Eu também estou aqui, né, buscando crescer, buscando novos horizontes aqui. Estou fazendo, achei que engenharia elétrica eu já tinha acabado e não, chega, já, né, já fiz o que eu tinha de fazer. Estou buscando mais, estou buscando mestrado, outra graduação, estou fazendo, né, para ter um futuro melhor. E assim como você, né, deve estar pensando, né, se você quer pegar mais responsabilidade, é aquela história, né? É igual o tio Ben lá, né? Grandes poderes, né, trazem mais responsabilidades, né? Traz um salário maior, né? Poder maior traz um salário maior, traz uma vida melhor, mas também traz mais responsabilidade. Então, o objetivo, ó, aqui tá falando, é uma conversa até com você mesmo aí, né? Deixa eu apagar isso daqui, senão vai atrapalhar aqui essa atividade aqui. Ó, olha só o objetivo dele, ó. Ó, esse desafio ajudará você a desenvolver capacidades técnicas relativas à gestão de manutenção de sistema elétrico. Não, professor, mas vamos supor que você é eletricista agora, né? Sei lá, eletricista industrial, né? Estou fazendo esse eletrotécnico, né? Para, né, eu poder melhorar e tal. Obviamente, melhorar é o quê? Quanto mais experiência você tem, já saiba disso, já estou dando spoiler. Mais experiência você vai adquirir no seu trabalho, né? Mais conhecimento. Que cada trabalho que você faz é uma experiência nova. Cada projeto, né? Cada execução, cada equipe, né, que você faz parte, você está adquirindo aquele conhecimento. E com certeza lá na frente, quando precisarem de alguém que tem o seu conhecimento, tem o conhecimento que você acumulou ao longo do tempo, e esse conhecimento vai servir para você desempenhar tarefas, né? Maiores responsabilidades. Tem um livro, é uma dica aí para vocês, chama o
E o original é The One, né? É do inglês lá, mas tem ele em português. Esse livro, em português, ele chama A Única Coisa. A única coisa é uma reflexão, né, sobre como você está hoje e como que você se imagina, sei lá, daqui a 5 anos, né? Tô parecendo até o cara do RH, né? Mas é mais ou menos isso. Como que você se imagina daqui a 5 anos? Ah, eu quero, sei lá, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero estar num emprego melhor, quero já ter terminado o eletrotécnico, quero já estar fazendo, sei lá, engenharia elétrica e por aí vai, né? Então, para você daqui a 5 anos ter esse objetivo, né, ou qualquer outro que você idealize aí, você já tem que pensar o que que eu vou fazer hoje para amanhã eu subir um degrau que para daqui 5 anos eu esteja no patamar que eu quero estar, tá? Então, é uma dica de leitura aí para vocês, é muito interessante. Tem até ele em áudio também, né? Tem ele em audiobook, que o pessoal chama, tá na moda agora, né? Então, essas capacidades aqui, ó, de gestão de manutenção, obviamente, a gente está no módulo 3, né, que não é um módulo dedicado a sistemas elétricos de potência, tá? Então, essa capacidade de gerir uma equipe, gerir funcionários, delegar tarefas, é o papel de um gestor, né? Fica até parecendo, por exemplo, numa equipe de trabalho de eletricista de rede, geralmente um fica embaixo ajudando o colega que está desempenhando o papel lá no poste, né? Ele fica ajudando ele a içar as peças, né, para ele fazer a montagem ou a ligação, né, dependendo do tipo de trabalho que ele vai fazendo. E geralmente, se é uma equipe de três, você tem um encarregado de equipe que ele fica o tempo inteiro só observando vocês. Entre aspas, ele não vai desempenhar tarefa nenhuma. Ai, professor, eu quero ser esse cara, né? Ele ganha mais? Com certeza ele ganha mais, mas a responsabilidade dele é muito maior. Ele tem que ficar de olho no que está lá no poste, em quem está lá embaixo, mas principalmente quem está no poste. Se ele estiver fazendo uma tarefa errada, isso pode custar a vida do trabalhador que está lá em cima e pode gerar um problema para ele, porque ele é o encarregado da equipe. Vocês estão vendo a complexidade disso? Não é só você ficar ali num canto delegando tarefas, falando, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, mas você vai ter que analisar documentos, analisar situações e delegar tarefas, beleza? Então, ele está falando aqui, ó, eu sou o Francisco, técnico eletrotécnico, trabalho na empresa manutenção inteligente, né? Há 25 anos, a empresa atua no ramo de manutenção predial. Tem uma empresa, não sei se já ouviu falar aqui em Goiânia, eu não sei se ela tem em catalão, ela chama Modern, não, alguma coisa mall, né? Que é mall lá em inglês é relacionado a shopping center, né? Shopping center, supermercados grandes, tipo Atacadão, né? E essa empresa, ela dá manutenção assim, não sei se diária, né? Mas manutenção quando é necessário. Ela pega contratos, principalmente de shopping center, centros comerciais, que aqui em Goiânia a gente chama de camelódromo, né? Desses espaços, que o pessoal também chama de, como é que chama? Shopping popular, né? Que é o shopping menos chique, vamos dizer assim, né? Então, essa empresa especializada, por exemplo, vocês sabiam que em um shopping, né, ou nesse centro aí popular, feiras, são locais de alto risco. Como assim alto risco, professor? É alto risco por quê? Porque, pensa, você tem uma infinidade de pessoas. Aqui, por exemplo, o shopping maior aqui de Goiânia é o Flamboyant. Se você vai nele no sábado ou no domingo, ele tá assim, ó, tá fervendo. Principalmente em época de festas, né?
ele está lotado. Aí imagina esse tanto de gente nesse espaço, acontece um incêndio, né? Um princípio de incêndio, acontece, sei lá, um deslizamento por falha na estrutura. Imagina, né, não só o prejuízo econômico, mas principalmente o prejuízo de vidas, né, de humana que pode acontecer, né? Imagina essa responsabilidade sobre os seus ombros, né? Então, assim, é importante a gente ficar ligado nessa questão aqui. Aí a Inteligente Man aqui, né? Manutenção, quer dizer, né? Possui 35 anos, atuando em shopping, prédios corporativos, por exemplo, prédio de universidades, né? No mercado nacional. Aqui ele conta toda uma história para a gente não ficar lendo aqui e passar o tempo da aula, né? Na atividade um, tá? Se eu não me engano, acho que eu li essa parte na aula passada, se não me falha a memória, né? Me corrige se eu tiver errado aí. Então, na atividade um, né, com base nas informações do escopo do contrato, ixi, que escopo é esse, professor? Vamos ver lá. Aqui, ó, tem as informações pertinentes a esse tal do escopo do contrato que ele está falando aqui, né? Então, com base nas informações do escopo do contrato, que é esse documento aqui, ó, de 2 folhas, de manutenção do Modern Mall, né? Onde estão definidos todos os equipamentos contidos no shopping, horário de funcionamento, expediente, né? E a criticidade, ou seja, o quão crítico, ou seja, o quão urgente é fazer aquela manutenção corretiva ou manutenção preventiva, beleza? Além desse escopo, né, desse documento aqui que vai servir para você fazer a sua primeira atividade, é, você possui uma lista emitida pelo recurso humano da Intelligent Man, da empresa lá, né? É porque você está prestando serviço aqui, ó, ele vai falar que você está prestando serviço para Modern Mall, tá? E aí a Intelligent Man, ela fornece esses funcionários, né? É uma empresa terceirizada, tá? Esses funcionários para desempenhar a tarefa de manutenção para os shoppings, né? Então o RH emitiu esse documento com todos os perfis dos funcionários que podem ser alocados na manutenção. Como assim, professor? Vamos guardar esse documento aqui por enquanto. Lista de funcionário. Então, além das regras, né, do escopo que ele está falando aqui, nós vamos precisar de uma tela maior aqui, ó. Vai faltar tela para a gente olhar aqui. Mas vamos lá. Tem também essa lista, ó. Fala aqui, ó, o fulano aqui, ó, o Aldo Silva. Possui o curso de NR33. NR33 é trabalho em espaço confinado, tá? NR10 é segurança em eletricidade. Ó, no momento está fazendo faculdade de engenharia elétrica à noite. O que que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que o Aldo ele está livre na parte da manhã e na parte da tarde. À noite ele não pode fazer serviço de manutenção porque ele está na faculdade, tá? E assim sucessivamente, ó. Tem o Augusto, né? É o mesmo pré-requisito. Vamos pegar aqui, ó, o Luiz Caldas aqui, não, ele tá a mesma coisa. Vamos pegar um diferente aqui, ó. Vamos pegar o Leonardo Vieira aqui, ó. Ele possui o curso de NR10 e de CEP, ou seja, tá vendo que não tem nenhuma restrição. Inclusive o Leonardo Vieira aqui, ele pode trabalhar em qualquer período aqui, né? Que tá falando que ele tem um curso de NR10 e de CEP. Não tá falando a formação dele, mas como ele trabalha na manutenção, talvez ele seja um técnico, né? Eu tô chutando aqui, viu? Isso que é chute. Ou ele é um eletrotécnico, né? Dado que ele tem um curso de NR10 e de CEP, né?
ou ele é um eletrotécnico, ou se isso aqui fosse real, né, a gente iria puxar a capivara dele, aí ia saber qual que é a formação dele. Ou eu estou chutando, ou ele é eletrotécnico, ou ele é um engenheiro eletricista. Ou seja, ele não está fazendo nenhum curso, né? Então ele já tem uma formação. Pode ser que ele também seja eletricista predial, o que eu duvido. Acredito que ele pode, né, pode ser também um eletricista de redes, né? O eletricista de rede, um dos pré-requisitos é ele ter o curso de NR10 e de CEP, tá? É para o eletricista de rede, para o de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, eletrotécnico e engenheiro eletricista. Esses é obrigatório ter esses cursos quando você está trabalhando numa empresa, tá? Beleza. Por segurança, a Intelligent Man define que as atividades devam acontecer em dupla, né? Insegurança que ele está falando aqui é em conformidade, né? Para a gente ser mais preciosista aqui, né? Em conformidade com a NR10, né? Que é a norma de segurança e instalações elétricas, ela recomenda que todo trabalhador dessa área, com algumas exceções, né? Mas se for fazer intervenção na rede elétrica, baixa tensão, média, principalmente média, né? Qualquer nível de tensão, é que ele faça essa manutenção, essa instalação, né? Tirando o projeto que dá para você fazer sozinho, né? Mas instalação, manutenção, né? Ou seja, executar algo físico que você vai entrar em contato com o circuito elétrico, é recomendado que você faça em dupla, tá? Geralmente, um executa e o outro ajuda, né? Para se acontecer uma situação de uma eletrocução, só um tomar o choque e o outro poder socorrer ele, beleza? É por isso. Em turnos de 8 horas, então eles vão trabalhar 8 horas. Quer dizer que o Aldo aqui, por exemplo, que faz engenharia elétrica à noite, ele trabalha às 8 horas, né? Na parte da manhã e da tarde. À noite ele não, né, ele não tá disponível. Um técnico, né? Aí quando fala técnico, não quer dizer necessariamente eletrotécnico, não, tá? Tá falando o profissional da área. Pode ser um eletrotécnico, pode ser um engenheiro, pode ser um eletricista que tem esses pré-requisitos, principalmente o NR10 e o CEP, né? Pode estar alocado para atender duas atividades dentro de um mesmo turno. Ou seja, por exemplo, o Aldo aqui, ó, ele, se ele estuda no período da noite, ele pode fazer duas tarefas de manutenção, né? Na parte da manhã e na parte da tarde, né? Que é o turno de trabalho normal dele. Então, ele pode estar alocado para atender duas atividades dentro do mesmo turno. Beleza. Com esse conjunto de informações, monte a equipe de manutenção da Modern Mall, né, com os perfis apresentados e com a menor quantidade de funcionários possível, ou seja, de dois em dois, né? Para responder, utilize os arquivos, né, que é a lista de funcionários que a gente está olhando para ela agora, e o escopo do contrato, a regra, né, que é o arquivo que está minimizado aqui. Beleza. Como a gente já leu aqui o escopo aqui da atividade 1, a gente já pode fechar ela aqui, né? Para dar mais espaço para a gente. Beleza. O que que é a regra, o escopo do contrato aqui, ó? A equipe de manutenção contratada deve prover manutenção corretiva, né? A por crise, né? Preventiva e preditiva, é, necessidade de correção gerada por um defeito. Aqui ele está listando. Aqui é como se fosse o CBO, né? O Código Brasileiro de Ocupação, né? Ou seja, a descrição da ocupação que esse pessoal vai executar para essa empresa aí, né? Gerada por defeito, falha, ou erro, né? Que acho que seria ou erro, né? Ou erro de equipamentos, né? Manutenção e manutenção preventiva necessária para evitar defeitos por desgastes, né?
A preventiva essa aqui é a definição da preventiva, né? Antes de você esperar a escova de um motor universal aí, né? De um motor escovado ficar gasto e ele parar de funcionar, você já troca, né? Você anota, esse motor começou a rodar agora, hoje. E vamos supor que ela, né, com o tempo aí você aprendeu e pelo funcionamento lá na empresa, né, ele dura, sei lá, 3 meses. Então, você já fica ligado. Quando der 2 meses de funcionamento e 3 semanas, ou seja, faltando uma semana para ele teoricamente falhar, né? Pode ser que ele falhe exatamente quando der os 3 meses, pode ser que ele falhe um pouco antes, pode ser que ele falhe um pouco depois, né? Dependendo do estado original lá da escova do motor, né? Aí, antes disso acontecer, uma semana antes, você já troca, tá? Esse seria uma manutenção preventiva aqui, tá? Folgas, impregnação de sujidades em equipamentos, né? Alguns equipamentos, eles ficam, né? Ainda mais se tiver em contato com água, né? Ainda mais se o contato dele for latão em vez de cobre, por exemplo, né? Ou cobre eletrolítico, geralmente ele está mais suscetível a ter essa impregnação que ele está falando aqui, ó. Uma estação de tratamento de água, dependendo do equipamento, pode acontecer isso. Segue a lista de equipamentos, sistemas e períodos de aplicação corretiva, né? Preventiva e preditiva em situações especiais. Para a subestação, ó, vamos fazer um aqui, aí depois vocês continuam. Para a subestação, área de risco, né? Onde estão, deixa eu tirar esse S aqui, localizados os transformadores que rebaixam a tensão de 13,8 para 380, né? Tensão de linha, e os componentes da subestação, como disjuntores, seccionadores, por exemplo, uma chave fusível, tá? Chave faca, dependendo, banco de capacitor, né, para fazer a correção do fator de potência, igual a gente viu na UC passada. Para-raio, no caso, ele está falando, é o supressor de surto, tá? Que o pessoal chama de para-raio. Tem tanto o supressor de surto que fica lá no quadro de distribuição, quanto o supressor de surto que fica lá no poste, tá? Aí, dependendo se for uma subestação é, abrigada, né? Tem um supressor de surto que fica na entrada da subestação. Quer ver? Deixa eu. Tá abrindo aqui, já que eu mostro. Tá abrindo aqui um desenho, modelo. Ó. Tem esse aqui que vocês provavelmente já conhecem, ó. Esse aqui o pessoal chama para-raio de baixa tensão, mais conhecido como supressor de surto, ou DPS, né? Muita gente chama ele de baixa tensão. Por que que chama ele de para-raio? Porque, na verdade, ele tem uma, se eu não me engano, é uma resistência aqui, e ele normalmente funciona como um circuito normal aberto. Lembra lá a instalação industrial, né? Normal aberto é o que fica normalmente aberto. Ou seja, a energia vem aqui, ó, passa pelo disjuntor geral, alimenta a mufla e vai para o, né, apartamento ou lá para dentro da indústria, né? Dependendo onde está instalado. Aí, quando acontece, por exemplo, essa fase aqui, ela deveria ter 220 volts. Aí vamos supor que do nada, né, dá um surto lá no transformador, em vez de aparecer 220, aparece uma tensão RMS de 700 volts. O que que vai acontecer com o equipamento que está nessa fase? Ele vai
né? Vai jogar no Vasco, né? Ou seja, ele vai estragar, vai queimar, né? E aí, o que que o supressor de surto faz? Na hora que ele percebe que tem uma tensão acima da de 220, né? Ele chega até 240, ele suporta, né? Todos os equipamentos, né? Aí, na hora que ele olha, opa, 700 volts, aí o que que ele faz? Ele fecha o circuito dele, vamos supor que o surto é só na fase A, por exemplo. Aí ele fecha o circuito, fazendo com que a corrente que tá, e a tensão e a corrente que vai aparecer aqui, que vai estragar os equipamentos, ela vai ser desviada para cá, vai ser levada para o barramento de equipotencialização e levada para o aterramento e proteger. Do mesmo jeito, se cair uma descarga atmosférica, ela vier pela rede elétrica, vamos supor que ela vem só pela fase A, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai fechar o circuito, ele que fica normal aberto, ele vai ficar fechado, fecha o circuito e aí protege, desviando o surto para a terra, tá? E geralmente fica aceso, os mais caros, é um LED, tá? É um LED verde que fica aceso aqui. E aí, quando ele estraga, um LED vermelho acende. Tem uns lá da Clamper que chama, que em vez de LED aparece um selo mesmo, um selinho de papel, né? Na verdade, ele tem um disco ali, né? Aí quando ele tá ok, aparece a cor verde. Quando ele precisa ser trocado, ou seja, ser feita a manutenção, aparece vermelho. O problema é que ele não avisa, por exemplo, não solta um alarme e aí avisa alguém que vai lá e troca. Você tem que ir praticamente todo dia lá na medição geral e dar uma olhada. Por isso que geralmente eles colocam um vidro. Não sei se vocês já viram no geral aí de muitas instalações, tem uma tampa cega aqui, né? Ela tem um furo no meio, que é onde você acessa o disjuntor geral para você desligar ele, né? Para desarmar ali manualmente. E geralmente ela tem um vidro que você consegue visualizar sem abrir a tampa e sem romper o lacre dessa caixa aqui, né? Aí esse vidro você vai conseguir enxergar, opa, tem luz verde, ok. Você vai para a próxima lista de verificação, tá? Olhou que tem uma luz vermelha, opa. Vamos supor que a luz vermelha só está na fase A, o restante aqui está verde. Opa, eu tenho que trocar esse DPS aqui. Aí você vai fazer o quê? Você abre essa tampa, né? Desliga esse disjuntor aqui, né? Vê se não teve nenhum dano aqui nessa fiação. Geralmente não tem, viu? Apesar de passar um surto muito alto aqui, ele passa praticamente na velocidade da luz. Ele vai parar lá no barramento de terra, tá? Aí você troca ele por um novo e pronto, acabou a manutenção. Esse é um tipo de verificação que recomenda se você fazer ela todo dia, tá? Que pode ser que no dia que você precisar, o supressor de surto não está funcionando. Já o que fica lá no poste já é mais complicado, porque ele não tem LED. Simplesmente você descobre da pior maneira. Deixa eu pegar um aqui lá em projeto do CEP. Ó, isso aqui é um exemplo de projeto de rede de distribuição elétrica. Mais para frente, lá no final do curso, vocês vão ver isso daqui. Aí, geralmente, aqui, ó, é onde fica o transformador que vai fornecer energia para esses 4 quarteirões aqui, ó, onde está instalado o projeto. Aí, no projeto, ó, você tem o identificador do poste, o tipo de poste, esse aqui é de seção circular, o tamanho, a carga que ele suporta e o tipo de rede. No caso, nesse poste aqui, só tem baixa tensão multiplexada, tá? Depois eu explico como é que vocês vão identificar.
E aqui, ó. Olha aqui o supressor de surto que fica lá na média tensão, que eles chamam de para-raio de rede. Esse daqui, ó, ele tem a mesma função que esse que fica na baixa tensão. Então, quando o surto chega aqui, quer dizer que esse daqui já foi ver Jesus, já foi jogar no Vasco, já está jogando lá no Vasco. Ah, professor, então quer dizer que antes de chegar na baixa tensão aqui, ele passa por aqui, ó. Ele passa na média tensão, ó, vai pela bucha de 13,8, tá? Converte para baixa tensão e vai lá para o cliente, né? Só que se tiver um surto, aí o que que acontece? Do mesmo jeito, ó, tá vendo que ele tá ligado ao borne superior na energia, o borne inferior é um cabo de terra mesmo, ó. E ele fica aqui, ó, ele é conectado na carcaça do transformador e ele é levado aqui para o chão, ó. E ele fica enterrado aqui numa haste que você nem vê, nem enxerga ela aqui, numa haste de aterramento, tá? Pera aí, professor. Então quer dizer que se vier um surto pela rede elétrica, por exemplo, pela média tensão, esse surto ele vai chegar aqui, né? E aí o para-raio de rede vai fazer igual o DPS lá na baixa tensão, isso. Então quer dizer que se o surto foi capaz de chegar aqui, quer dizer que o transformador, vamos supor que essa empresa que você está dando manutenção, ela fica nesse lote aqui, ó. Então a energia chegou nesse transformador, tá? Nesse transformador que ele é do cliente. Esse outro transformador aqui, ele é da rede elétrica, tá? Aí quando é uma indústria, lembra que a gente falou lá em projetos elétricos industriais, né? Você tem um transformador próprio. Aí pode ser que ele fique em um poste, pode ser que ele fique numa subestação abrigada, tá? Então, quer dizer que vamos supor que eu tenho um transformador aqui, ó. Eu tenho um para-raio de rede aqui, ó, antes de chegar nesse poste aqui, né? Ou seja, se o surto chegou aqui, quer dizer que o transformador, né, o protetor de surto que está nele aqui, não, né, não foi suficiente. E pode ser que esse surto também venha do outro lado. E aí, do mesmo jeito, se esse aqui não barrou, quer dizer que ele já está queimado. O problema é que não tem um LED avisando, né? Não tem um sistema inteligente, né? Smart Grid, né? É igual a gente vai ver na próxima OC, né? Não tem um sistema que fala isso. Geralmente ele tem na para a subestação, mas para aqui ele não tem não, tá, pessoal? Beleza, professor. Então quer dizer que eu vou ter que olhar os parâmetros aqui, né? Eu tenho a manutenção corretiva, ela é 24 horas, tá? É óbvio que no horário em que alguém não poder participar, o outro vai estar cobrindo ele, né? Ela é a preventiva, a corretiva é 24 horas, tá? Pode acontecer qualquer hora com quem tiver no turno. E a preventiva, ela ocorre 21 horas, das 21 horas até as 9 horas, né? Nesse período aí de 8 horas, né? Beleza. Aí agora tá acabando a aula aqui, mas eu vou ficar mais só um pouquinho aqui com vocês, tá bom, pessoal? Deixa eu ir lá na minha análise. Só um minutinho, tá, galera? Já que eu volto aqui para a gente finalizar aqui a atividade aqui. Só um minuto, tá, galera? Eu não percebi a hora aqui.
Rapidão, galera. O negócio falhou aqui. Deixa eu só tentar novamente. Se tem alguma dúvida aí, alguém já tentou já fazer essa atividade, pode ir perguntando enquanto eu termino de registrar aqui. Tem alguma dúvida aí, Alisson? Vamos ver se deu certo aqui, galera. É que nessa hora o sistema de gerenciamento aqui, ele tá trabalhando o talo, que tem um monte de professor dando aula. Ah, agora deu certo. Vamos finalizar nossa aula aqui, mas deixa eu só dar uma orientação para vocês, tá? Rapidão. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Então, pessoal, esse daqui é a minha análise, tá? Eu que fiz, pode ser que a de vocês venha diferente, tá? Eu vou pegar só em contraponto, mostrar a folha de atividade que vai aparecer para vocês, tá? Geralmente ela vem assim, ó. Ó, subestação, né? Aí você vai, geralmente é o técnico, né? Em eletrotécnica aqui, né? Aí está vendo, ó, profissional um, profissional 2, tá? E aqui vocês perceberam que eu pus vários profissionais aqui, tá? Então, só para vocês entenderem, isso aqui é a atividade de vocês, né? Aqui eu fui fazendo aqui para vocês entenderem o raciocínio, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer só, vou mostrar só isso aqui da subestação, ó. Por exemplo, ó, eu coloquei o Alex, tá? Coloquei no turno um, ó, o Leonardo, o Fernando, o Pascoal. A, a semelhança entre eles é porque eles têm disponibilidade para o primeiro, né, turno, tá? E provavelmente ou eles não têm disponibilidade para os outros turnos, ou eles têm disponibilidade no turno inteiro. Peraí, professor. Vamos achar esse tal de Alex aqui, ó. O Alex, por exemplo, ó, ele tem NR10 e CEP, ok, né? E também estuda administração na parte da tarde. Então vocês estão vendo que o Alex, eu posso colocar ele, né, no primeiro turno e posso colocar ele no terceiro. Só pus ele no primeiro aqui. Beleza. Vamos ver o Leonardo aqui, ó. O Leonardo Vieira, né? Porque o outro aqui não é Leonardo, não é Leandro. O Leonardo, ele possui o NR10 e o CEP, ou seja, eu posso colocar ele para trabalhar em qualquer um dos turnos, tá? Qualquer um dos três turnos. Ah, beleza. Então o Leonardo, vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei ele para trabalhar. E ele só pode trabalhar em dois turnos, porque no total ele trabalha 8 horas, né? Viu na regra lá do Modern Mal que eu li anteriormente, né? Então ele tem flexibilidade. Eu peguei e coloquei ele. Nesse caso eu escolhi, né? Pode ser que você escolha diferente aí, né? Coloquei ele para trabalhar no primeiro e no terceiro turno aqui, o Leonardo. Beleza. Eles aqui já vão formar uma dupla, tá? Pode ser que seja o Alex com o Leonardo, né? Nesse caso aqui para o primeiro turno. Pode ser o Alex com o Fernando, o Leonardo com o Fernando, né? Ou o Pascoal com o Alex, entendeu? Eu peguei o máximo de disponibilidade em cada turno, é mais ou menos essa a ideia aqui, tá? Vamos ver o Fernando aqui, ó. O Fernando Nunes, ele tem NR10 e CEP, ou seja, ele já cumpre o pré-requisito para poder trabalhar em subestação, tá? Lá no documento fala, no escopo do contrato, que ele, né, para trabalhar em subestação tem que ter esses dois.
Então, o Fernando aqui Nunes, ele tem os cursos, ok, mas faz faculdade de letras à tarde, né? Interessante, né? Ele faz faculdade à tarde. Tá vendo que à tarde eu não coloquei ele, não, tá? Mas eu coloquei na parte da manhã e eu poderia também colocar ele na parte da noite, tá? Beleza. E aqui, desculpa, ó, pessoal. Aqui eu colo profissional um esses, tá vendo que eu repeti aqui, ó? É porque tanto pode ser o Alex e o Leonardo, né? Ou seja, o Alex é o profissional um, o Leonardo é o profissional 2, viu? Eu brisei nessa hora aqui. Beleza, quem mais aqui, ó? Tem o Pascoal, né? O Pascoal tá aqui. Ele é igual o Leonardo, ó. Ele tem disponibilidade para trabalhar em qualquer turno. Por isso que eu coloquei o Leonardo e o Pascoal para trabalhar nesses dois turnos aqui, né? Porque muitos, ou ele faz alguma coisa de manhã, ou faz alguma coisa à noite, ou então faz alguma coisa, ou de tarde, desculpa, né? Ou faz à noite. Beleza. Então, esse primeiro turno, ó, pode trabalhar o Alex, o Leonardo, o Fernando e o Pascoal, apenas, né? O Pascoal e o Leonardo, porque eles têm amplo, né? Eu escolhi aqui, porque vocês vão ver que no turno 2 aqui, ó, que é na parte da tarde, vocês estão vendo que só o Leandro aqui, ó, por exemplo, poderia eu colocar o Leonardo, tá? Ó, o Leandro ele faz engenharia elétrica na parte da manhã. Então, eu já coloquei ele à tarde aqui, ó. O Yuri também, ou seja, à tarde o Leandro e o Yuri vai cobrir, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Por exemplo, aqui, ó, do Leonardo, tirando o Leonardo e o Pascoal, que podem trabalhar a qualquer hora, né? Vamos dizer assim. Ó, o Alex e o Fernando, ó. O Alex, lembrando, cadê o Alex aqui, ó? O Alex, ele não pode trabalhar à tarde, né? E o Fernando também, ó. Cadê o Fernando? Não pode à tarde. Então, eu poderia colocar eles também, né? De noite aqui, né? Ó, poderia colocar de noite ou então na parte da manhã, tá? Beleza. E no turno 3, ó, já que o Leonardo e o Pascoal, eles têm maior disponibilidade, né? Porque já são formados, não estão fazendo nenhum curso. Coloquei principalmente o turno da noite, ele é o mais crítico, tá, pessoal? Turno da noite aí, ele, inclusive, é, eu tenho um tio que ele dá manutenção em. Porque à noite, dependendo da hora, você vai pagar o adicional de noturno, né? E aí por exemplo, em shopping center, para você trocar um piso, para você trocar, né, qualquer parte do shopping center ali, né, da manutenção, você geralmente tem que fazer isso à noite, né? Ou, na pior das hipóteses, na parte da madrugada. Por que que eu não posso fazer no horário comercial? Porque, como é um shopping, cada loja paga uma fortuna de aluguel. Então, eles precisam estar abertos o máximo de tempo possível para eles poderem pagar as contas, pagar os funcionários, né? Então, geralmente você coloca eles em torno da noite, né? Em torno da madrugada. E aí eu sei que era complicado para ele conseguir o pessoal, né, para quebrar, trocar piso. E isso tinha que fazer de madrugada e de manhã cedinho já tinha que estar tudo ok, tudo limpinho, né? Inclusive ele, né, contratava a pessoa para fazer o que seria o almoço, né, na hora, né, da refeição, para já entregar quentinho na hora, né, na hora que dava o intervalo deles, né,
para a comida ali estar quentinha para eles poderem comer, né? E não perder tempo ali para fazer o trabalho, tá? Então é isso, pessoal, beleza? Então vocês vão olhando aí para cada área, iluminação, vão olhando lá o painel e bomba, bombeamento, ó, a elevatória, né, de água potável, esgoto e reuso, né? Ó, um eletrotécnico mais um mecânico. E por aí vai, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus, não se esqueçam, já façam aí, Henrique, ó, aproveita que está aí, Henrique, Alisson, já faz a inscrição aí para o workshop, tá? E se vocês puderem aparecer não só no dia da aula, né, que vocês têm aqui comigo, mas todos os dias e à noite, geralmente inicia às 18h30, mas ele vai começar lá para as 19 horas, tá bom? Fiquem com Deus, tá, pessoal?